noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. Não sei se tiro o óculos ou se desligo o ring light. As duas coisas realmente não vai dar. Mas sejam muito bem-vindos. Nosso convidado já chegou. Ele, Matheus Solano, ator amado pelo Brasil, pelos seus parceiros de trabalho. Então, vou puxar logo ele para a gente não perder tempo, porque a gente sabe muito bem o tempo passou. Mas sejam todos muito bem-vindos. Na medida do possível, tento responder as perguntas, viu? Então, quem tiver... Olá! Adorando a apresentação, estava assistindo aqui, fascinado. Nunca vi uma live com uma Deus, que apresentação tão delícia! incrível. Olá, muito obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo. Nossa, obrigado eu por você ter aceitado. Olha, é uma paquera de muito tempo que eu estou à sua caça, mas, cara, fazendo uma novela como é. Não é uma novela, eu acho que são várias novelas de uma novela só. Num clima ainda pandêmico. Ainda emendou com o Mistério de Irma Vap, que não é uma peça só. Então eu falei assim, não, tudo tem seu tempo. A gente se encontrou aquele dia principalmente na matéria do É de Casa, sobre o documentário, né, do Globoplay, Orgulho Além da Tela, que você participou lindamente. Então eu quero só te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Finalmente conseguimos conversar. Me chame sempre que for. Demora, mas eu apareço. Eu acho que tudo tem a hora certa. É isso aí. Assim, a apresentação que eu fiz falando dos seus trabalhos atuais, depois eu estava lendo, eu vi que você não gosta de nenhuma facilidade, né, Matheus? Tudo bem, eu sei que antes de nós chegarmos a Maísa, ao Boscoli, você teve uma trajetória, você não caiu lá lindo e maravilhoso, você teve uma relação imensa na televisão, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas aí você pega logo de cara, assim, num grande papel, o Boscoli, ou seja, um personagem real que dá uma responsabilidade grande. E aí vem Félix, que acho que é o personagem com um arco de transformação maior da história das novelas. Faz o Rubião, que foi um vilão, mas um vilão com muita carga, muita tinta, muita emoção. Faz o Zé Bonitinho. E chega numa novela louca, deliciosamente. Nada é fácil para você, ou você gosta da dificuldade? É isso, né? Eu não digo nem, eu acho que dificuldade já coloca um pouquinho de fracasso ali, né? Não, é desafio mesmo, é desafio, gosto do desafio, né? É isso, é o que me move, né? E eu fico muito feliz de na televisão ter bem cedo não ter caído numa gaveta, digamos assim, né? Ter sido reconhecido muito cedo como um ator versátil, como um camaleão. Então fui chamado de personagens muito diferentes uns dos outros. Não, mas você acha que isso era uma procura sua ou foi o destino que te ajudou? Os dois, duas coisas. Eu acho que foi uma coisa traçada pelas duas forças, digamos assim. Uma força aí que a gente não controla e a força que eu podia controlar, assim, de me mostrar versátil. Enfim, eu acho que como pessoa também, eu aposto nessa versatilidade de pensamento, nessa pluralidade de possibilidades, que eu acho que casam muito com a profissão do ator, que tem que vestir personagens, às vezes, muito diferentes de si ou das suas opiniões. Né? Eu vou tentar conversar aqui com você nesse tempo que temos já desses personagens. Mas eu queria começar falando da peça. Você está rodando a peça pelo Brasil. Eu estou até aqui com... Não sei se está certo ainda. Fui lá no seu Instagram buscar. Está batendo aquela agenda? Vamos ver. Acho que sim, acho que sim. Vamos para abril, né? Que é o que a gente tem certo. Isso. Já fez Curitiba. Perfeito. Vai para Florianópolis, 9 e 10. Para Florianópolis. Fazemos sábado e domingo em Florianópolis. Porto Alegre, 16 e 17. Teatro do SESI. Outro sábado e domingo, perfeito. Goiânia, 23 e 24. Não, aí vai ser Ribeirão Preto. O último final de semana de abril é Ribeirão Preto. E aí começamos a temporada no Rio de Janeiro. Maio. Aleluia. De novo no Casa Grande, que foi, inclusive, o teatro onde a gente já fez uma temporada e onde estrearam o Nanini e o Ney na Torraca na icônica montagem de O Mistério de Irma Vap, que está aí no Guinness Book como
há mais tempo em cartaz com o mesmo elenco Pois aqui é. no 11 anos, não foi, talvez? por aí, 11, 12 anos. Você assistiu? Eu não assisti, nem eu nem Luiz assistimos, o que é uma É, curiosidade e uma raridade, né? Porque todo mundo assistiu, eu né? assisti. Aí, ó. A gente lembra muito da camiseta, a gente lembra do cartaz, a gente lembra da peça ser falada o tempo todo, mas a gente não assistiu, que foi muito bom para o nosso processo vir, digamos assim, descontaminado de qualquer visão pregressa. Né? Mas depois a gente foi correr atrás, enfim. Mas pergunte aí. Não, eu adoro as lives que você faz de preparação. As melhores lives do camarim do Luiz Miranda e do Matheus Solano. Maravilha. Eu vejo que você está online, eu corro, porque é muito divertido. E você já leva a gente para dentro do clima. Porque essa é uma peça que ela é maravilhosa. E para quem assiste, deve ser uma coisa de louco, uma maratona para quem faz pelas trocas de roupa que você não sabe como é que é possível. E ela tem um bastidor que eu sempre falei assim, gente, alguém tem que fazer um documentário. Alguém tem que documentar esse bastidor. Então, você, dessa forma, você documenta um pouquinho pra gente aquela brincadeira de vocês, a alegria, a troca de vocês, que é deliciosa. Mas como é fazer isso, Matheus? Você perde quantos quilos? Não precisa mais fazer dieta, nem da academia, nada, né? Pois é, pois é. Depois a gente fica com fome, tem que ir jantar depois bem. Porque um dia eu botei num ensaio que a gente passou a peça toda, botei esse relógio aqui que conta passo, caloria e coisa e tal. 1.300 calorias, Jorge. 1.300 calorias eu perdi numa passagem só. E você tem razão, uma das grandes paixões, dos grandes baratos dessa peça são as rápidas trocas de roupa que acontecem e que nessa montagem são reveladas para o público. Nem todas as trocas acontecem escondidas, elas são reveladas. Como é que elas são feitas? E Ah, que para delícia! 4 camareiros vêm à cena como personagens num trem fantasma, que foi no que transformou o Jorge Farjala a nossa mansão de Mandapicos, num trem fantasma, com carrinho e tudo. Então eles entram em cena como monstrinhos daquele trem fantasma para trocar a gente, para cantar, para dançar, para estar conosco. Então é uma grande novidade também dessa peça. E essas trocas de roupa acontecem muito rápido. E como muitas dessas trocas acontecem atrás, o Nanini e o Ney chegaram a vender ingresso para quem quisesse assistir a coxia, assistir atrás como acontece. E tem tem de tudo que acontece ali atrás. Tem inclusive uma cena que eles fazem, os 4 meninos fazem só para mim. Uma hora que eu tenho que abrir a janela e olhar para fora, o público não vê, mas os meninos estão fazendo uma cena para mim. Então essa coxia realmente é muito animada do Irmã Vap. É tudo muito rápido, muito intenso e a gente fica muito feliz. Estamos vindo agora de um sucesso retumbante no Festival de Curitiba, não qualquer festival, é um dos maiores festivais, se não o maior festival aqui do Brasil, com que está na sua 30ª edição, voltando depois de 2 anos sem possibilitar, não só o festival, mas toda a classe artística. Foi muito emocionante lotar o Teatro Guaíra sábado e domingo passado. Matheus, eu fico pensando assim, vocês todos passamos, né, por essa temporada terrível, você passou trabalhando, você não teve muita chance, né, nem de descansar, entre aspas, você trabalhou muito na pandemia. E aí, quando volta para o palco, você já volta com essa peça, que é uma superprodução, é uma peça complicada de fazer. Por que a Irma Vap exatamente? Então, na verdade, uma vibe a gente começou antes da peça. A própria Foi. peça foi, né, interrompida pela... Já estava vindo de muito sucesso, a gente já tinha 1 ano e meio, assim, em cartaz, Rio, São Paulo e coisa e tal, e fomos interrompidos pela pandemia. Também ficamos 2 anos sem fazer e voltamos. Mas quando me foi feito o convite, mesmo sem pandemia, eu me perguntei para que eu vou fazer Irmã Vap no teatro? Né? Quer dizer, vamos aproveitar o espaço teatral, né, e a atenção das pessoas e o ao vivo ali para falar de alguma coisa que interessa, né, que faz pensar, que faz refletir, que faz a gente de fato mudar e coisa e tal. Acredito que o teatro tem essa potência. Mas quando eu descobri que quem dirigiria seria o Jorge Farjala, isso já mudou completamente o meu preconceito com a Irmã Vap.
porque ele transforma tudo que ele toca, o Farjala. E a visão dele sobre Irmã Vap não é diferente. Aliás, é muito diferente do que a gente imagina que possa ser Irmã Vap. Então, o texto está lá, mas estão lá também pitadas de sátiras com a política, com o que acontece hoje em dia com os artistas, com um preconceito racial e de classe. Tudo isso a gente aproveita, a grande besteira, que é o besterol Irmã Vap, para revelar de forma lúdica, mas não por isso menos reflexiva. Não, e na comédia, no besterol, a gente pode tratar também assuntos importantes, né? Muita crítica social, é Eu verdade. acho que É verdade. o humor é uma grande ferramenta para a gente falar de. Tá. E aí eu queria saber de você que já fez tantos personagens complexos, trabalhosos, o Guilherme é o mais que te deu mais trabalho também, assim como o Irmã Vap? Porque ele sozinho, ele já é uma novela, né? Eu acho que cada protagonista dessa novela é uma novela. Você poderia fazer uma novela sobre o Neném, você poderia fazer uma novela sobre a Paula, você poderia fazer uma novela sobre a Flávia e sobre o Guilherme. Cada um tem em seus núcleos temas da novela, a história dele com a Rose, ele descobre que o filho não é dele. Já é uma novela só. Aí eles se misturam. E o Guilherme é o mais complexo, é o mais denso, né? Ele tem as questões dele. E aí o Guilherme vira Flávia. Gente, o que mais vai acontecer com o Guilherme? Eu fico pensando, o que mais vai acontecer agora com esse povo, gente? O que mais pode acontecer, né? A novela é muito grande, são 161 capítulos para contar essa história. E a gente está muito, mas muito feliz com o sucesso, né? Com o público fiel que assiste Quanto Mais Vida Melhor, porque foi uma peça, uma novela inteiramente gravada antes de ir ao ar. Portanto, se não desse certo, digamos assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem como tirar, porque não tem programação para botar na frente. Então, assim, seria um desastre. Então, somos muito vitoriosas, que a gente merece aplausos de pé da própria empresa e por essa aceitação do público dessa novela que a gente fez sem esse retorno do público. Eu acho que é o que faz uma novela, né? É esse diálogo do autor e dos atores com o público, o que o público está achando e vai mudando durante a novela, né? Então, é uma novela feita no escuro e a gente está muito feliz com a aceitação das personagens, que, como você muito bem disse, cada uma é um núcleo diferente, é uma cor diferente, é uma trilha musical diferente e, portanto, daria uma novela inteira. E com a troca, que a gente falou, meu Deus, a gente estava rezando tanto para o povo comprar minimamente essa troca, porque para a gente foi tão absurdo, ainda mais sem o retorno do público, e gravando assim, a gente gravava no mesmo dia capítulo 83 e capítulo 50. Nossa. Então a gente tinha noção do todo, do que ia ser, entendeu? Então é um trabalho de muito amor, de muita paixão, e que a gente fez com muito carinho, com muita gratidão por estarmos trabalhando e com muito protocolo. Foram 273 PCRs que eu fiz. Nossa. Em cada nariz, então multiplica por 2. Agora, quanto ao Guilherme, ele é realmente um cara denso e tal, mas é um personagem que é difícil de achar outras cores, né? Além do azul, do cinza, do escuro para o Guilherme, né? E quando me foi feita a proposta, eu falei, mas será o Guilherme, né? Já veio de um Eric Ribeiro, enfim, outro personagem também cheio de angústia, com problema com o filho, com não sei o quê. Enfim, achava que era mais do mesmo. Mas aí o Alan falou, mas no meio da novela você vai virar uma dançarina de polidense. Falei, então, você já sabia? Vale tudo. Claro, todos nós sabíamos, e isso a gente, inclusive a preparação muito restritiva por causa dos protocolos, foi feita principalmente com nós quatro, já pensando em um namorando o outro para saber como é que a gente ia se transformar um no outro. Mas depois a gente esqueceu isso e só foi lembrar no meio da novela quando a gente precisava, de repente. Eu achei que o Mauro tivesse dado feito uma surpresa para vocês, porque eu fiz uma live com o Tardelli Lima aqui, e ele estava contando, não, eu já estava assim com a minha vida resolvida lá, Deus, eu da Wilson, de repente surge o diretor e fala, você vai ganhar uma mulher. Não, a Deus, não. Aí surgiu a Val, né, na vida dele. Aí eu falei assim, gente, será que Mauro fez isso com esses quatro? Os quatro estavam lá já com tramas super complicadas. Aí, será que ele chegou e lá deu um susto nesse povo? Lá atrás, né, que vocês gravaram já há bastante tempo, né?
A novela terminou de ser gravada em outubro, novembro, né? Que ela começou a ir ao ar em novembro. Mas não, tem coisas que realmente foram sendo ajeitadas com o ritmo das gravações e com as necessidades que o Alan foi vendo, o diretor, e foi passando para o Mauro escrever, mas a questão da troca já era uma premissa, né? Uma artimanha que a morte teria justamente no meio da novela, foi no capítulo 80, né? A novela que tem 160 capítulos, então acontece essa troca que dura muito tempo, né? Isso eu acho que a coisa mais inédita de todas é esse tempo todo, né? Numa novela ou em qualquer obra de corpos trocados. Acho que essa é a grande inovação, né? Mas você disse que em determinado momento vocês tinham tanto trabalho que esqueceram. Porque eu ia te perguntar, se, sabendo disso, você ficou com um olhar ainda mais detalhista em cima da Valentina Erzeide? Porque eu fico imaginando isso. Se alguém fala para mim, olha, você em determinado momento você vai virar ela. Eu ia ficar obcecado, cara. Eu ia ficar lá desesperado, vendo cada detalhe, estudando a garota, dissecando a garota. Claro, mas por outro lado eu só podia dissecá-la quando ela fazia cena comigo. Eu estava trabalhando muito e ela estava Claro. E se a gente não estava fazendo uma cena junta, eu estava fazendo uma cena e ela estava fazendo outra. Era muito difícil a gente se encontrar. O diretor Alan Fitterman conseguiu espaço para poder assistir umas cenas do outro e tal. Porque no mais o que eu tinha eram cenas românticas com ela, ou de arranca-rabo e tal, mas eu não tinha a relação dela com a madrasta, ou com o pai que ela ama tanto, ou com o Gabriel, com os homens. Então é uma coisa que eu não desenvolvi nenhum trabalho com o Jafar, nem com o Caio Manhente, que são os outros pares românticos da Valentina. Então, assim, criar isso do nada foi realmente muito desafiador. Assim. E o que foi, que detalhe, assim, você diz quando você descobriu, enquanto estava estudando, que você pensou assim, agora eu sou a Flávia. Teve esse momento? Não teve esse momento. Eu sempre duvidei muito. Fui com tudo, sempre fui com 100% no que eu estava acreditando naquela hora, né? Em cena mesmo. Mas eu nunca, por não ter essa resposta do público, eu sempre, não é que duvidei, né? Porque como eu disse, né? Quando eu estou em cena, eu não posso duvidar. Mas quando eu não estava em cena, eu falava, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não podia estar fazendo melhor e tal? Muito exigente comigo, né? E sem essa resposta, sem ter. Então, eu fico muito feliz que as pessoas estejam comprando, né? O que eu fui pegar da Valentina, né? Que, diferente do que eu pensava, né? A Flávia não é uma garota extrovertida e para fora e coisa. Ela também tem a sua parcela de sombra, né? O Guilherme é azul, a Flávia é roxa, né? Então, não foi tão simples assim fazer. Não foi como mudar da água para o vinho, né? Eu tive que achar essa. Ela sempre falava, não é cachorro, é gato. A Flávia não é cachorro, ela é gato. Ela não é dada, não é espivitada. Eu tenho a tendência, quando faço um personagem solar, a ser um cachorro. Ela fala, não esquece, a Flávia é gato. Então, e tinham coisas que me ajudavam muito e que a Valentina me falava e que eu via na interpretação dela. Mas a Valentina também é uma atriz de uma outra geração, diferente da minha. Ela tem um trabalho para dentro, o meu trabalho é para fora. Vocês olham para mim em cena, vão saber sempre o que o personagem está pensando. A Valentina não. Quando ela faz, vocês falam, cara, o que será que está passando ali dentro? E você, como espectador, é estimulado a criar também a sua. Então, são interpretações diferentes e tal. E, enfim, foi um grande desafio, uma grande oportunidade. Quando eu soube que ia acontecer isso, comigo eu pensei assim, eu acho que para a Giovana e para o Vladimir vai ser um pouco mais fácil. Exatamente por isso. Porque o Neném era um personagem mega para fora. Cheio, falava, a Paula também era mega explosiva. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Fácil não, mas um pouco mais fácil. Mas eu fiquei pensando, o Matheus e a Valentina, eles vão ter mais trabalho. Porque a Flávia, ela é exatamente isso. Ela é sofrida. Ela tem ela é braba, ela é valente, mas ela é sofrida. O Guilherme também é cheio de defesas. Eu falei, esses dois vão ter muito trabalho. Mas quando eu vi a sua foto, com aquele cabelo louro, agarrado naquele pau de céu, eu falei assim, acabou. Já não vi, eu não tinha nem visto a cena. Eu falei, já deu certo, gente. E eu falei, esse Matheus, ele não tem
limite nem rede de proteção. Ele Pode, se joga, cara. Isso é fantástico. não pode ter limite. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que assim, o Vlad e a Giovana estão fazendo um trabalho excepcional de Então, composição. Eles têm um abecedário, cada personagem tem um abecedário de gestos, né, muito preciso, né? Da Paula Terrari, que faz aqui, e que joga o cabelo, e que não sei o quê, do Neném com os gestos e tal. Eles deram um para o outro, assim, realmente muito material, né, e fazem brilhantemente. E realmente eu e a Valentina, um outro tipo de trabalho, uma troca um pouco diferente. É interessante isso. não, é genial, é genial. Eu brinco sempre, todo mundo fala, eu quero ser ator. O que que você faz? Eu geralmente falo, estuda. Ou se você quer ser ator, você tem que estudar. Se você quiser ser Profundo. personalidade, você aparece na internet. E agora eu tenho falado, assiste Quanto Mais Vida Melhor, porque assim, o que vocês quatro, aliás, o elenco inteiro, né, mas o que vocês quatro fazem ali é impressionante, gente. E porque é profundamente humano, não tem uma caricatura ali, não tem ninguém imitando ninguém. Vocês estão vivendo eles. Aí tem muitas pessoas aqui comentando na live, gente, vocês me perdoem, mas quando eu faço live sozinho é mais fácil ler os comentários. Quando eu estou entrevistando, eu preciso prestar atenção no meu entrevistado. A incrível interpretação, diz a Vitória. Então eu não consigo ler tudo, mas assim que eu puder. O Matheus no Pole Dance foi genial, foi genial. E o que vocês fazem ali é gênio, é coisa de gênio mesmo. Eu fico assim, de queixo caído. É para M, Globo de Ouro, o que for, é muito impressionante. Obrigado, obrigado demais. A gente, como eu já disse, está muito feliz de ter dado certo, porque a gente fez no escuro. Lindo, gente, lindo. Queria voltar um pouquinho no tempo e falar do Félix. Não tem, se eu sair daqui sem falar de Félix, é capaz do povo me mandar me estraçalhar. Para sempre. É, no Félix, lá, o Valcir ou alguém da direção tinha dito que ele ia ter aquela mudança tão radical. Porque o Félix era um demônio capaz de jogar a sobrinha no lixo, recém-nascida, e virou um mocinho romântico da novela. Eu juro por Deus, tenho 32 anos de carreira, 53 de vida, de vendo novela, eu nunca vi um personagem fazer. Foi 180 completamente. É, é mesmo. Não, isso não estava no gibi, isso não estava escrito. E o Valcir, a gente estava falando, né, que eu não considero nem Quanto Mais Vida Melhor uma novela, porque não houve essa troca com o público, né? O Valcir é um grande Midas, né? O que ele toca faz sucesso, e quando não faz sucesso, ele vira, ele transforma e faz exatamente o que o público quer no meio da novela, e a novela vira uma outra coisa e faz sucesso. E quando ele foi percebendo que o Félix era esse grande sucesso, ele foi preparando a redenção do Félix e usou metade da novela, uma novela ainda maior do que Quanto Mais Vida Melhor. Quanto Mais Vida Melhor vai ter 161. Amor à Vida teve 221 capítulos, dos quais eu estava em 218, pelo menos 5 vezes, 5 cenas por capítulo. Então foi um trabalho muito grande. Mas sim, a gente foi, isso foi sendo escrito, né? A relação com o Nico também não era uma coisa que estava escrita, e muito menos o tal do beijo no final. Isso tudo foi acontecendo, e de uma forma muito bonita, através de uma paixão do público pelo personagem, pelas personagens e pela história. E nessa trama especificamente, acho que teve dois personagens, não sei se você concorda comigo, que foi o Nico, né? O Tiago, que teve aquele momento mágico dele também, que virou Paola e Malvino sensacionais, mas fez do Nico a mocinha, né? É, Virou a heroína da novela. Virou o Nico, o Thiago, aquele olhinho, aqueles cachinhos, virou a mocinha linda, o Nico, muito correto. E a Márcia do Espírito Santo, a monstruosa Elizabeth Savala, eu acho que ali começou, né? Quando o Félix, que você era água e azeite e óleo, né? é, Félix e Márcia. E Félix vai vender cachorro quente para Márcia. Gente, só lembrar, já me divirto, com aquela flor no cabelo. Ali já é a humanização mais real de Félix, né? é sim, é sim. Meu menininho, né? Ele vira o É. menininho da...
da Márcia. É sim. E aí foi uma coisa muito doida que aconteceu. Uma segunda fase de um personagem que já cativava muito, né? Do alto do seu salto, cativou ainda mais vestido as sandálias da humildade, né? E depois disso, você já fez mais duas novelas com Savala, inclusive a atual, mas não contracenaram É, tanto, né? e antes também a gente tinha feito o Morde a Morde a Sopra. Sopra. Então, Savala é um recorde, né? A Savala e a Vanessa Giacomo são duas coisas. A Vanessa ainda teve Gabriela também. E eu, às vezes, eu converso com alguns atores que falam: ah, não, eu me livro do personagem fácil, acabou a novela, eu viro a chavinha e sigo. Outros falam: não consigo. Eu acho que foi a Adriana Esteves que falou: gente, Carminha morou comigo meses. Carminha, eu andava na rua, eu era Carminha. A Fernanda Torres, uma vez, falou também que até hoje ela acha que é Levani. Até quando o Félix caminhou com você ou caminha até hoje? Não, o Onde é meu. que está o Félix? As pessoas às vezes me vêm dando pinta e falam que é o Félix. Eu falo, mas eu já dava pinta muito antes de fazer o Félix. Então tem coisas minhas mesmo que eu emprestei pro Félix e tal. Mas a voz anasalada e o sotaque paulista e os gestos, isso tudo foi uma criação. Mas às vezes um trejeito ou outro, isso é do Matheus. Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que eu tenho bem separado. É claro que quando a gente está fazendo uma novela e às vezes a gente vive mais dentro do Projac do que dentro de casa, às vezes a gente vem em casa imitando o personagem, fazendo brincadeira, né? Mas não é que a gente incorpora ou nada parecido, não. E eu acho que foi muito feliz, porque assim, eu não sei, não tenho certeza se foi tão rápido assim, mas do Félix você entrou no Zé Bonitinho, você já vestiu o Zé do Bonitinho, não lembro exatamente o tempo que levou, mas na minha cabeça foi uma coisa relativamente rápida. Foi um bom descanso. Teve um bonzinho? E que é um outro desafio monstruoso, porque você reviver esse personagem que já estava no imaginário popular por tanto tempo e você vestir esse personagem. 40 anos o Zé Bonitinho foi feito, né? Ele começou na rádio, né? Por isso que ele tem aqueles aqueles trejeitos, aquelas onomatopeias todas, né? Um trabalho genial do Jorge Loredo que eu perdi por alguns meses. O Jorge Loredo se foi em março e em setembro eu estava vestindo o topete do Zé Bonitinho, que é um personagem que eu assisti desde criança, as raras aparições que ele tinha na escolinha do professor Raimundo e ficava fascinado. Eu tenho até um vídeo meu com 7, 8 anos imitando o Zé Bonitinho. Então, foi um trabalho que me veio de uma forma inusitada. Eu fui chamado primeiro para fazer o Seu Ptolomeu. É? E aí quem ia fazer o Zé Bonitinho era o Rodrigo Lombardi. E na última hora o Rodrigo Lombardi foi chamado para fazer o Alex, um grande sucesso de Verdades Secretas, Alex, né? Alexa. E aí o Adnet me fez o favor de chamar a Sininha de Paula e falar: por que você não dá o Zé Bonitinho para o Matheus Solano? Gente. E aí eu tive 2 semanas então para estudar e para incorporar e para achar, garoto, o Zé Bonitinho que havia em mim, o Zé Bonitinho que é o perigote das mulheres, aquele que não é manteiga de cacau, mas também umidifica a mulher. Não, e o mais fantástico que eu acho nessa sua construção é que você guarda muito, né, do Zé Bonitinho do Loreto, mas é o seu Zé Bonitinho. E a gente vê ali que é outro, é outro Zé Bonitinho. É o mesmo, mas é outro. É uma coisa louca, assim. Zé Bonitinho que há em mim, exatamente. Exatamente. E aí, nisso que eu falo com você, essa sua procura, essa sua disponibilidade, e logo depois vem Rubião, numa novela pela qual eu sou apaixonado, Liberdade, Liberdade. Bom, sou apaixonado. Apaixonado. Eu adoro, eu acho ela impecável, sabe? Em personagens, em descrição, em reconstituição histórica. E o Rubião era um personagem muito pesado, mas ele era ao mesmo tempo muito malvado e muito humano. Humano que eu digo nos conflitos que ele carregava, né? Como é que você vestiu esse Rubião que há em você no Rubião? Exato, né? Porque o Rubião tinha um contexto, né? É.
era muito duro. O Rubião era o representante da coroa portuguesa. E ele, assim como hoje em dia, né, travestido de muita burocracia, mas o governo continua fazendo, ele mandava e desmandava e mexia nas coisas ao seu bel prazer, né? E às custas do povo, né? E o Rubião também morava no meio de um Brasil em que para você chegar, você tinha que, né, você da Europa, para chegar, você tinha que vir de barco, saltar no Rio de Janeiro e ficar 3 semanas no lombo de um burro para chegar. Então, um lugar assim, imagina o que era Vila Rica, hoje Ouro Preto, naquela época, em 1800 e pouco, 1700 e tanto. É um lugar selvagem, né? Onde comia-se com as mãos e tinha-se muito mais costumes parecidos com os índios do que com os portugueses. Então, muito interessante a pesquisa, como você disse, o texto era incrível, brilhante do Mário Teixeira, que matou um protagonista no meio, né, na onda do Game of Thrones na época e revolucionando e matando de raiva muita gente durante a novela. Uma novela que pouca gente assistiu, mas que vale a pena ser assistida. E o Rubião, realmente, eu acho que humano por causa disso, porque dentro dessa dureza toda ele carregava uma paixão sincera pela Joaquina, que ele vai descobrir que é a filha do grande inimigo, do arqui-inimigo dele, Tiradentes. É uma novela que estou esperando ser recuperada de alguma forma, ou para ser exibida no Viva, ou para ganhar um lançamento bacana no Globoplay. E eu não entendo ainda porque não aconteceu. Pois Porque é é. isso mesmo, é uma novela que passava tarde, o grande público, infelizmente, não teve acesso, mas era uma novela tão fantástica que foi, na época, eu já fazia minha novela, a revista Minha Novela, foi capa. Eu dei uma capa de Rubião e dei uma capa, eu acho que de Joaquim. Não, era da personagem da Natália Dill, que eu adorava. Branca Fato. É, Mas você teve também a primeira cena de sexo entre dois homens, isso. que foi Verdade. bonita, muito bem feita, entre Ricardo Pereira e Caio Blatt. O Coronel Tolentino e o André, o irmão de Joaquina, que acaba enforcado pelo próprio coronel, que mata o seu próprio amor. O Mário Teixeira não foi novelesco em nenhum momento. Ele não deu asas à imaginação, ele foi real. Ele botou um coronel matando o seu próprio amor homossexual, porque ele não podia conviver nem com amor e nem com, né, principalmente, né, com o crime de estar apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo. Né? Era Muito uma novela meio cinema, né? era assim. Eu gosto demais, demais. Gente, a live ficará salva, não se preocupe, não há como perder live. Essa história, o Mundo Solano, por exemplo, está pedindo salva a live. Essa história de que perde a live, não tem. A live sempre fica salva no arquivo, a gente recupera, vou salvar. E aí, você, portanto, o Gêmeo, vamos falar um pouquinho também de Jorge e Miguel, porque né, quem é noveleiro viu a Maísa, mas assim, para o público gigantesco, foi Jorge Miguel o seu principal cartão de visita, né? E que trabalho isso deve ter te dado também, porque nenhum deles tinha nenhum tipo de estereótipo muito forte. O Jorge era um pouquinho mais mitidinho, mas não era um vilão. E o Miguel era solar, mas também né, nenhum deles tinha ali uma facilidade para você. E, no entanto, eram seres humanos absolutamente diferentes. Se você botasse os dois quietos, você ia saber quem era quem. É assim, muito, muito bonito. Obrigado por me lembrar desse trabalho. Foi muito bonito. Eu não esqueço de uma crítica da Kogut, quando ela falou justamente isso. Você, quando um entra em cena, você já sabe quem é antes de abrir a boca. Não é por causa do cabelo e nem do figurino. É pela atitude do Matheus. Muita gente perguntava se a Globo tinha realmente conseguido duas pessoas para fazer, né? Sem dúvida, o não ser ainda conhecido do grande público me ajudou muito, né? Quem é esse daí que chega tão diferente num personagem no outro? Mas eu trabalhei muito na diferença também. Jorge era Jorge porque era diferente de Miguel. E Miguel também era Miguel né, na diferença com Jorge. Eu não esqueço do Felipe Camargo me chamando no meio do Projac e me dizendo: cara, você sabe que outro dia eu estava te assistindo de Jorge, pensando, coitado
nesse ator, né? Porque o Jorge é um ator, é um personagem sem carisma e coisa e tal. Depois eu parei e pensei, pô, mas ele faz o Miguel também, cara, faz Solar da novela. Enfim, ah, e a Globo usando sempre o que ela tem de mais moderno, né? Então eu aprendi junto com a Globo muita tecnologia, né? Como estar comigo mesmo, né? Brigando, eu brigava comigo mesmo, né? Em muitas cenas. Então eu sempre lembro também do meu dublê, o Gabriel Delfino, que é um excelente ator e que estava comigo me assessorando quando a gente estava junto. Podia estar o Jorge e o Miguel, ainda que um dos dois de costas na mesma cena. Eu lembro que na época ainda que a gente recebia carta, olha, eu sou da época de receber carta, vinha muita gente dizendo assim, eles são irmãos, o Miguel, o Matheus e o Solano. Eu falei assim, não, o Matheus e o Solano são uma pessoa só. Não, são dois, não, são. Não, mas um é mais alto. O outro, eu falei assim, não, é a mesma pessoa. Aí muitas vezes a gente tinha que mostrar foto E ou demais. pegar alguma coisa para mostrar que Matheus e Solano eram Matheus Solano. Porque de tão impressionante que era isso, porque eram realmente duas pessoas ali vivas, pulsantes. E eu não sei, se eu quero tirar uma dúvida com você que eu tenho desde aquela época. Na época, me passaram uma fonte seríssima, seríssima, dizendo que o Jorge iria morrer na história. Eu fui em cima de Maneco, falei, Maneco, você vai ter essa coragem de matar o Jorge? Aí ele falou assim, de onde é que você tirou isso? Ah, me contaram. Ele falou assim, não. Mas também nunca me confirmou se ele pretendia matar o Jorge. Isso rolou mesmo? Aconteceu? Chegou para você alguma coisa Eu sobre isso? nunca ouvi falar nisso, que barato. Não, não, em nenhum momento se pensou nisso. Acho que algumas pessoas chegaram a falar, né, de matar o Jorge para que Miguel e Luciano pudessem ficar juntos ou coisa parecida, mas, mas não. Eu não sei muito bem como é que funciona esse mundo da especulação, né? Uhum. E como é que funcionou, principalmente na TV aberta, né? Enquanto não havia o streaming, né? Enquanto a novela era a protagonista, digamos assim, como é que acontecia esse diálogo do autor com o público. Eu sei que o Valcir descia para a padaria para ouvir É. o que estavam falando, tem essa história. Mas como é que se dá, né, essa retroalimentação público-autor, eu não sei exatamente como é Não, que o Maneco era exatamente isso. O Maneco era figurinha fácil nas ruas do Leblon. Às vezes, eu já tinha passava de carro para alguma matéria, estava Maneco conversando com o cara da banca de jornal. O Maneco ia tomar café. O Maneco era uma celebridade tão célebre quanto os seus atores, que é uma coisa rara. Todo mundo conhece Glória Pérez, Gilberto Braga, Valci, mas o Maneco era um personagem também. Tanto que eu sempre brincava com ele, Maneco, por que você não aparece nas suas novelas como o Alfred Hitchcock faz? pois é. Naquelas camafeus. Eu podia estar tomando café, passando, que ia ser muito divertido, né? Ele não fez isso nunca, é? Ele fez em uma novela, eu acho, me lembro se foi Laços de Família, que tinha um lançamento de um livro, que era um livro de um amigo dele da vida real, ele apareceu. Mas eu queria sempre, eu queria em todas as novelas. Ficar procurando o Maneco nas novelas. Ia ser legal mesmo. Ia ser demais. Assim, ó, ele está caminhando para o final, ainda tem muita coisa a perguntar, mas eu vou tentar dar uma Ó, resumida. É o seguinte: de tantos personagens complexos que a gente já falou aqui, Irma Vap, que você faz. Quantos personagens você faz na peça? não, não são muitos personagens, são muitas trocas de roupa. Trocas de Às roupa, vezes né? faço comigo mesmo, mas são dois. Eu faço dois personagens, duas personagens, o O Luiz faz Luiz. três. Mas você já fez 16 personagens Ah, numa essa, sim. peça. Já fez Gêmeos. Já fez o vilão que virou mocinho. É, aí fazer o Eric de Pega-Pega, que aparentemente é o personagem mega tranquilo. É um homem, um empresário também, com suas dores. É mais difícil, depois de você fazer tantos personagens que te exigiu construções e criações e composições, fazer esse personagem aparentemente linear é mais difícil? É, Eu fico achando que é. é sim, é sim. É sim, não tem como negar isso, assim, depois do que eu vivi, né, até hoje. É sim, é mais difícil você tirar leite de pedra do que você mergulhar numa piscina de bolinha, né? Uhum. Digamos assim, né? Então, um personagem como Félix, ou a oportunidade de fazer Guilherme e Flávia, ou você já teve
gêmeos, né, te dá muito mais jogo de cintura, muito mais espaço, né? Num personagem como o próprio Guilherme, né, ou como Eric Ribeiro, você tem que criar espaço, né? E nem sempre você, não sei se esse é o meu talento. Tá aí, é claro que eu faço com muito amor, com muito carinho, mas eu prefiro personagens que têm tanta coisa que eu tenho que fazer escolhas, do que personagens em que eu preciso criar, digamos assim, do nada. Sei lá, cores, né, onde elas não estão. 50 tons de cinza, digamos assim. Uhum. E outra coisa que eu fico bem surpreso com você, que eu só consigo ver em Fagundes, em Antônio Fagundes, que é você tem uma carreira na televisão com muitos trabalhos e você conseguiu fazer muitos filmes e fazer muitas peças. Como você ainda se casar, constituir família, ter filho. Como faz isso, Matheus? Na verdade, isso está espalhado aí em quantos anos, né? Eu comecei a televisão em 2003, né? Então, são quase 20 anos aí que estão espalhados todos esses dados que você tem aí, das peças, dos filmes e da TV. Mas é uma carreira muito legal, realmente, com personagens muito diferentes, muito gostosos assim, de fazer, de assistir. O teatro é minha casa, né? É um lugar por onde nem que eu quisesse eu não podia não voltar, porque é onde eu também me reciclo, onde eu volto a me expandir, né? A televisão ela meio que enquadra, a gente fica aqui dentro desse quadradinho, e isso em várias instâncias. Tanto na imagem quanto no áudio também, que eu posso falar baixinho porque tem um microfone, quanto na profundidade das personagens, que precisa ser diluída em 200 capítulos, diferente do teatro, você tem 2 horas para mostrar toda aquela complexidade, né, para falar de uma vida inteira. Então são meios muito diferentes e que eu gosto muito de passear por todos eles. Ah, que delícia. E você, na pandemia também, você fez live, você é muito ligado em causas ambientais, você fez lives, né, falando sobre isso. E o que eu acho mais bacana em você é que a gente vê muita gente divulgando e falando, é importantíssimo falar, mas você é um homem que fala e faz. Porque eu estava apurando, você, o carro é elétrico, a sua casa tem placa solar, ou seja, você pratica o discurso que você compartilha com tanta gente, que é fundamental. Quando surgiu essa sua preocupação, sempre foi uma questão para você importante de dialogar, de propagar? Sim, eu começo dizendo sempre que eu fui criado pela minha mãe como filho da natureza e não como dono dela. Isso já me coloca muito distante, eu acho, do status quo que a gente vive, né? Onde a natureza é recurso natural que a gente estira, né? Que a gente estupra da terra, do ar, do mar, né? Do berço da vida e que a gente polui, né? É uma coisa realmente que sempre me impactou muito, né? Esse tanto faz do ser humano para o que ele faz para o próprio meio ambiente e, portanto, para a sua própria sobrevivência enquanto espécie, né? Porque quando eu luto pelo meio ambiente, eu não estou lutando pelo meio ambiente, nem pelo planeta, eu estou lutando pelo delicado equilíbrio que permita que eu e você estejamos aqui respirando, bebendo água potável e vivendo 80, 100 anos. Então, é a luta mais grave de todas, é a questão mais importante de todas, né? E de tempo para com esses seguidores e coisa e tal, eu escolhi essa questão para ser uma questão de vida, né? E olha, as vantagens são incríveis, assim. Quanto mais eu mergulho nesse universo, mais eu me encontro comigo mesmo, mais eu fico em paz com o planeta, com a minha morte, com a minha eu curto o espaço de tempo que eu tenho aqui na vida, né? Eu vejo as coisas no tempo que a natureza tem, não no tempo que os celulares têm. Então, isso tudo me traz muita calma, muita bem-aventurança, em contato com Deus, digamos assim, né? Que muitos podem dar esse nome, digamos assim. E eu vejo muita gente, quando eu toco nesse assunto, eu entrevistei também a Cristiane Torlone, que ela é muito preocupada com essas causas também. Algumas pessoas falam, é fácil para artista fazer isso, que artista tem recurso. Mas, na verdade, no dia a dia de qualquer um, nos seus pequenos reinos, você já tem que fazer para diminuir lixo, para economizar água, para economizar luz. São pequenas ações, né, Matheus, do dia a dia de qualquer um,
que já, se você juntar todo mundo fazendo o seu, já tem um resultado satisfatório ali, já, ou pelo menos um começo. Com certeza, com certeza. E tem muita coisa que a gente chama de necessidade e que, na verdade, é cultural, ou que é costume, ou é um simples hábito. Agora mesmo eu mudei aqui os registros de casa para gastar menos água, tanto nas pias quanto nas descargas, principalmente. E meu filho reclamou, meu filho de 6 anos reclamou: pai, agora eu tenho que apertar muito tempo a descarga. Eu falei: não, filho, você apertava 1 segundo, agora você está apertando 3. Isso não é muito tempo. São 2 segundos a mais que fazem com que você gaste menos água e isso vai trazer, quer dizer, é um pseudo-conforto, né? Os descartáveis são pseudo-confortos que têm um enorme impacto ambiental, né? E se você puder usar os R's, você já está fazendo um enorme bem para a sociedade. Repensar o consumo, o que você consome, você realmente precisa reutilizar tantos utensílios que a gente usa e que a gente joga fora, né, que a gente põe para reciclar, ou que a gente vai parar no aterro sanitário, que você poderia usar 2, 3, 4 mil vezes por ser de plástico, um material que dura para sempre. Reciclar, né? E rever os conceitos. Sair sempre de casa com uma sacola retornável, com garrafa de água, não recusar os descartáveis, recusar a água de plástico, como eu chamo as aguinhas minerais que vêm nos plásticos, enfim, levar o seu copo reutilizável e ter sempre um pensamento, seguir hashtags, hashtag sustentabilidade, hashtag saneamento básico, hashtag, enfim, vai chover no seu feed exemplos, e isso tudo vai te trazer novos gestos, novos olhares, novas formas. E, assim, é um caminho natural, né? Porque o jeito que a gente vive é artificial, foi um jeito inventado pela gente. Não é verdade? E a Marta Dias escreveu aqui algo que eu acho que é fundamental, é educação ambiental nas escolas. Perfeito. Você me lembra que eu fiz uma live com um professor e eu perguntei para ele: professor, você não acha que a educação ambiental tinha que ser uma matéria nas escolas? E ele me respondeu uma coisa muito interessante. Ele falou: não. Eu falei: como assim não? Ele falou: eu acho que a educação ambiental tem que estar em todas as matérias. A educação ambiental não tem que ser uma coisa à parte, ela tem que fazer parte de tudo. Tem que fazer, é um pensamento. A sustentabilidade não é só em relação à natureza, é em relação a nós mesmos e a uns com os outros. Uma relação mais sustentável, uma relação que escuta o outro, que leva em consideração a opinião que é diferente da sua, onde tudo é colaborativo, nada é individual, né? Enfim, é um caminho fundamental e que assim não tem como a gente fazer outro caminho. O negócio é se a gente vai sobreviver até lá. Até quando, né? Conseguiremos sobreviver, né? E com isso tudo você também tem uma loja, né? Isso que virou uma loja online de artigos ecológicos, sustentáveis. Está funcionando? Está tudo ok? Agora deu uma fechada, mas com perspectivas de a gente voltar num outro momento, né? Pós-pandêmico. Né? Era muda, né? A muda.eco.br, né? Depois se tornou, foi primeiro uma loja física, veio a pandemia, ceifou a loja física, a gente ficou pagando aluguel que não tinha como pagar, fomos para o virtual e agora demos essa parada. Graças à pandemia também não deu para a gente sustentar a muda, mas quem sabe a gente não volta. Vai voltar, tenho certeza. Olha, Andréa Barros, de 1968, quer saber quando vem a destroca dos corpos. Você sabe dizer? Já é um spoiler muito forte. Eu fico muito feliz que as pessoas ainda estejam assistindo, porque é muito tempo com o corpo trocado, né? Mas eu acho que realmente a comédia e a graça da gente estar trocado prevaleceu, né? Eu fico muito feliz. Eu calculo, eu não estou com o meu caderninho aqui, olha que gafe eu não ter trazido o meu caderninho. Eu tinha um caderninho, porque como eu te disse, a gente gravava muito fora da ordem, com todas as cenas da novela anotadas. Né? Cada uma tinha uma frase, duas, para saber de onde eu estava indo, para onde eu estava indo, de onde eu estava vindo. Então lá tem, com certeza. Mas eu calculo 1, 2 semanas. Eu calculo, mas não tenho certeza. Pode ser No 3. máximo, início de maio, né? Eu acho, início de maio. Ó, já perguntando aqui, cadê o caderninho? Quem perguntou?
O povo já sabe do caderninho. E assim, para encerrar, eu soube que o senhor está prospectando um monólogo. Olha, Que pode falar sobre isso? Eu sei que projeto, nunca é bom a gente dar muito detalhe, né? Mas o que você pode falar sobre isso? né? Não é bom a gente, porque senão fecha, será? Não sei, Vejo tão antigo assim, meu, desde que eu assisti o Diogo Vilela fazendo o Diário de um Louco na Casa da Gávea aqui no Rio de Janeiro, isso foi em 99, 98, vai lá. Eu fiquei fascinado por esse texto do Nicolai Gogol, que conta a história de um servidor público que vai enlouquecendo, só que a gente vai percebendo isso de uma forma. Cada um vai percebendo isso de uma forma diferente, porque como é em primeira pessoa, é ele falando sobre ele começa a delirar e você não sabe se ele está delirando ou se ele está falando a verdade. Enfim, eu uma vontade muito grande de falar sobre essa loucura que a gente chama de sanidade, né? Essa loucura que a gente vive, que a gente diz que não, esse é o jeito certo de viver. Então, ainda está muito embrionário, não sei quando será esse projeto, mas tenho muita vontade de fazer. e nós certamente vamos querer assistir. Amém. Querido, realmente não tem como te agradecer, você é incrível. Toda gratidão e admiração. Muito obrigado. Obrigado quem assistiu lá. A live ficará salva. Um beijo para vocês também. Matheus, muito obrigado. Eu não tenho palavra para te agradecer. Obrigado pelo papo, pela minha novela. Obrigado demais. E a todas e todos que assistiram, meu beijo muito carinhoso. Continuem seguindo as minhas lives no camarim do Irmã Vap. Depois de amanhã vai ter uma lá para as 8 horas, quando eu estiver me maquiando. Um beijo. Gente, assista, que é deliciosa. É uma maravilha. Parece que a gente está dentro do camarim com ele. Mas é isso mesmo, a intenção é essa. Um beijão, querido. Fique bem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.